É esplêndido, é glorioso esse devocional 2024. Deus ele tem falado profundamente. Se você por acaso ainda não começou, dá tempo ainda, porque estamos agora finalizando esse livro tão profundo de Jó. E se você não acompanhou os vídeos anteriores, desde o primeiro que aconteceu no dia 1º de janeiro, quando iniciamos Gênesis, até o final do ano estaremos nesta meditação devocional 2024 para finalizarmos em dezembro o livro do Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Se você ainda não é um seguidor aqui nosso, então siga-nos e deixe ativado para sempre que postarmos aqui algo, você receba de imediato aí no seu Instagram, tá bom? Hoje nós vamos finalizar o livro de Jó falando sobre o Jó 38, 39, 40, 41 e 42, que são capítulos decisivos, porque Deus fala com Jó, até então não havia falado, e com os amigos de Jó. Você vai também, nestes capítulos, ouvir sobre o hipopótamo. O que tem isso a ver? E também sobre o crocodilo. É muito interessante. E sobre a virada da vida. Então, vamos começar? Se você quiser, anote cada detalhe e depois compartilhe conosco. Escreva aí nos comentários o que Deus falou com você, o que Deus tem falado com você, como eu estou aqui compartilhando o que Deus tem falado comigo. Tá bom? E claro, enviar para o maior número de amigos, conhecidos, para eles também entrarem neste devocional. Já imaginou terminar o ano esse ano agora de 2024 e você poder dizer, olha, eu meditei em toda a palavra de Deus. Que bacana, né? Bom, vamos começar então. Capítulo 38. É muito interessante porque nesse capítulo, agora Deus começa a falar. Mas observe um detalhe neste capítulo, se você ainda não leu. Jó 38. Ele não fala das aflições de Jó. Em nenhum momento ele fala. Ele fala neste capítulo da sua assinatura. Ele fala sobre a sua soberania. Ele fala sobre a sua criação, que ele tem o controle de tudo, para mostrar para Jó que ele era o que estava conduzindo toda aquela situação, todo aquele cenário. Que interessante, né? É muito bacana isso. Já no versículo 2 de 38, Jó 38, ele diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Você sabe por que Deus falou sobre alguém ter escurecido os desígnios de Deus? Deus falando sobre os seus próprios desígnios? Porque Jó, no seu furor, ele reclamou sobre aquela situação. E quando nós nos portamos desta forma, nós podemos estar, de alguma maneira, indo contra os desígnios de Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Isso é muito importante. No versículo 19, ele diz assim, se você puder e quiser ler comigo, Jó 38, 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Isso é muito importante. Quando ele fala sobre isso, ele está mostrando que as trevas têm a sua morada e também está mostrando que a luz tem a sua morada. Ou seja, é um lugar que não é conhecido pelo homem. Somente depois da morte é que se conhece onde habita as trevas e onde habita a luz. Claro que
Aqueles que vão conhecer onde habita a luz não vão visitar o lugar das trevas e vice-versa. No versículo 21 do capítulo ainda 38, ele diz assim: Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias? Por que Deus fala dessa forma com Jó? Porque Deus estava, de alguma forma, sendo irônico, dizendo, você não sabe de tudo, você não é uma pessoa que, pelos anos de vida, você viu tudo vir à existência? Mas era para Jó refletir, não era para massacrar Jó. E muitas vezes passamos por situações de ironia exatamente para refletirmos, porque quando refletimos, nós pensamos, nós não agimos pelo impulso. No capítulo 39, Deus ele começa a falar da sobrevivência das criaturas, tudo aquilo que ele criou, como que ele trata, ele cuida de cada animal, de cada ave, ele mostra a sua soberania. No capítulo 40, no versículo 2, Deus repreende Jó por ele ter falado coisas que não deveriam ter sido ditas. Entenda uma coisa, não é errado você duvidar. A questão é se você estiver procurando a verdade. Você está duvidando porque você está se aprofundando, querendo saber da verdade. Agora, duvidar da verdade é um grande problema. Vamos ler esse versículo? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Jó, aliás, eu li o 39, é o versículo 2, de 40, Jó 40. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Quer dizer, ele está dizendo aqui claramente, você, de alguma maneira, falou coisas que você não deveria ter falado. Por isso que nós temos que vigiar as nossas palavras, vigiar a nossa língua, colocar na nossa língua, na nossa boca, um guardião para que nós não falemos o que não deveríamos falar. No versículo 4, você vê Jó dizendo assim, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Esse ato de colocar a mão na boca era um ato muito comum naquela época, tipo de reconhecimento de que era uma pessoa indigna. A palavra indigno, no seu original, o significado, ele estava dizendo, sou pequeno e insignificante. Ele podia estar aqui nesse momento confessando que foi presunçoso em seu comportamento. Bem provável isso. No versículo 8 do Jó 40, ele diz assim, acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? O que isso quer dizer? Jó, de certa forma, condenou Deus em pelo menos 2 pontos durante todos os seus discursos. Primeiro, achando que Deus havia permitido que ele sofresse sem causa e que Deus estava recusando a oportunidade da sua defesa. Então, as atitudes de Jó, de alguma maneira, fez com que ele, de certa forma, estivesse ali condenando Deus. Já no versículo 19, Deus ele fala do hipopótamo. Quem diria, né? Ele fala que esse animal é a sua obra-prima. Mas por quê? Porque ele mostra neste animal o quanto ele é forte, o quanto ele é imponente, o quanto ele é independente. São as características de Deus. E nós vemos isso na sua assinatura, que é a criação de toda a sua natureza, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. No
capítulo 41, no versículo 1 e 2, você vê Deus falando, e já falamos sobre isso em uma ocasião, sobre o crocodilo. Ele diz assim: podes tu com um anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Aí ele vai falando sobre as características do crocodilo. Entenda uma coisa sobre esse ponto. Eu anotei aqui para passar para você. Se o homem não pode resistir ao crocodilo, é o que Deus estava querendo dizer, como que poderá prevalecer contra Deus ou perante Deus? Era isso que ele estava falando. E no versículo 11, nós vemos que Jó insistiu que Deus lhe devia uma explicação. Ele diz assim, olha só: quem primeiro me deu a mim, Deus falando, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quer dizer, quem disse que eu tenho que te dar uma explicação? Isso é um fato. Deus não tem que nos dar explicação alguma. Ele tem o controle de tudo. E temos que confiar em seu caráter. No versículo 30, aliás, 18 ao 21, você vê ele falando novamente ainda sobre o crocodilo, que também era conhecido na ocasião, naquela cultura, como Leviatã, que também era uma representação do poder político perverso daquela época. Então Deus mostra aqui que o que Jó não conseguia amansar, Deus dominava. Era isso que Deus estava querendo dizer nestes versículos que aqui nós lemos do 18 ao 21. No 24, ele fala sobre um par de pedras cilíndricas. Esse par de pedras cilíndricas, ele era usado para moer grãos. Essas duas pedras cilíndricas, trabalhando juntas, elas moíam grãos, só para você ter esse conhecimento. E no versículo 30, ele fala sobre um objeto que era um instrumento de debulhar. Era um utensílio grande, carregado, de peso, que passava por cima do trigo para deslocar os grãos da palha. Era feito em terreno alto para que o vento levasse a palha. Você vai ver um caso como esse na ocasião com Gideão, quando ele também estava malhando trigo. Agora chegamos ao capítulo 42. Aqui, no versículo 4, ele diz assim: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele aqui expressa que nunca havia tido uma experiência como essa com Deus, porque Deus nunca havia se revelado para ele desta forma. E quando ele diz que ele se abomina, a tradução original, ele está dizendo: eu retiro o que eu disse. Deus, ele quer este comportamento da nossa parte. Já no versículo 7, nós vemos Deus repreendendo Elifaz, Bildade e Zofar. Eles são repreendidos por Deus, e observe, por causa das palavras que eles disseram, como se eles estivessem dizendo que foi Deus quem falou. Cada pregador tem que vigiar, dizendo que Deus está falando isso ou aquilo, mas na verdade está saindo da boca deles e não de Deus. Interessante que Eliú em nenhum momento foi repreendido, né? Porque Deus usou as palavras de Eliú. No versículo 8, Deus repara as acusações que foram feitas por eles, pelos amigos a Jó. Cedo ou tarde, Deus justificaria Jó. Já no versículo 10, Deus mudou a vida de Jó, não porque ele estava orando pelos amigos, mas no momento em que ele estava orando, porque ele era um homem justo e reto. E no versículo 13, Deus mostra que deu tudo em dobro, menos os filhos, porque filhos nunca são substituídos, né? A riqueza nunca prejudicou o relacionamento de Jó com Deus. E assim tem que ser com cada um de nós. Interessante, né? Amanhã vamos continuar, mas agora no livro de Êxodo. Você é especial para Deus. Até a próxima.